E eu queria chamar a atenção agora do município de Bom Sucesso. Olha, o que eu vou falar aqui de Bom Sucesso não é piada, porque parece mais uma piada, mas é um fato real. A Câmara de Vereadores vai reajustar os seus salários em 150%. Hoje os vereadores recebem R$1.005, né? E vão passar a receber R$2.500. É o salário que vai ali dos vereadores, que vão receber os vereadores do município de Bom Sucesso. Agora, eu até já comentei hoje pela manhã o seguinte, que o município de Bom Sucesso, nós tivemos no ano passado, travamos ali uma briga juntamente com funcionários, né? Eu comentei hoje cedo que eu fui até processado pelo prefeito de Bom Sucesso por causa dessa briga em que os funcionários queriam receber aquilo que é de direito. Professores ganhando muito mal, inclusive professores trabalhando com salário mínimo, que é vergonhoso, não só para Bom Sucesso, mas para qualquer município do Brasil. O piso nacional dos professores não sendo respeitado na cidade de Bom Sucesso. O funcionalismo público querendo o seu aumento, funcionário que ganha 500, que ganhava um salário mínimo, né? 540, que hoje ganha 622, ou que ganhava um pouco mais de um salário mínimo, querendo o seu reajuste. Depois de muita briga, alegação do Poder Executivo, e com a justificativa, inclusive, de alguns vereadores, de que a cidade é pobre, de que a cidade não tem recursos, de que o dinheiro mal dá para fazer a folha de pagamento, por isso que a cidade tem problemas de buracos, por isso que a cidade tem problemas de infraestrutura, por isso que falta medicamento no posto de saúde. Então, nós temos, na hora de conceder o salário para os funcionários públicos municipais, a alegação é essa, que a cidade é uma cidade pobre, uma cidade com poucos recursos, e aí o aumento dos funcionários foi de pouco mais de 6%. Só que esse 6% ainda foi fracionado, ou seja, no primeiro mês entrou 1%, depois no segundo mês entrava mais 1,5%, e assim eles fracionaram o aumento para os funcionários públicos municipais. Então veja o contraste. Para o funcionário público não tem dinheiro, para o funcionário público não se pode dar reajuste, mas para os vereadores essa justificativa já não cabe mais. Para os vereadores aí tem dinheiro sobrando. Segundo informações, o salário vai de R$ 1.005 para R$ 2.500. Alguém pode concordar de que R$ 1.005 talvez não seja um salário condizente com a função lá do vereador, que ele poderia até ganhar um pouco mais, ou ter o reajuste corrigido da inflação do ano. Mas 150% é um aumento abusivo. Aí alguns vereadores, até o presidente da Câmara de Vereadores de Bom Sucesso, Raimundo, ele disse o seguinte, mas o salário dos vereadores não foi corrigido nos últimos 8, 10 anos, ou nos últimos 15 anos. Se não foi corrigido o salário dos vereadores, quando eles se propuseram, há 4 anos atrás, a serem vereadores do município, eles sabiam que o salário era aquele. Então, se eles acham que esse salário não compensaria, por que se candidataram? Por que foram candidatos a vereador? E a gente tem que ressaltar o seguinte, o vereador não é uma profissão, o vereador é alguém que vai se doar para o município, que vai contribuir, que vai debater os problemas da cidade, que muitos fazem isso de graça. Os vereadores têm que aprovar leis, têm que melhorar a vida da população, e o trabalho deles é 1 hora por semana. Não daria 4 horas ou 5 no máximo por mês. E o funcionário público trabalha todos os dias, tem que cumprir o seu horário. Então, para os funcionários públicos, 6%, mas para os vereadores, 150%. O pior de tudo isso é o que afirmou o presidente da Câmara de Vereadores do município de Bom Sucesso. Ele falou, inclusive, que, pega a primeira parte aí, da entrevista dele, em que ele diz, inclusive, que há muito tempo o salário não é corrigido, que eles deram o reajuste para os funcionários, que os funcionários não podem reclamar, mas que eles têm que fazer assistencialismo, que eles têm que ajudar uma mãe que chega com um neném no colo, tem que dar receita,
vereador presidente da Câmara de Bom Sucesso. Isso é proibido até por lei. O vereador não é para fazer assistencialismo, o vereador é para aprovar leis. Se vocês cobrassem do prefeito como deveriam cobrar, para que as políticas públicas fossem implantadas, para que a saúde funcionasse como deveria, vocês não precisavam ficar dando dinheiro para as pessoas aí no município de Bom Sucesso. Se a gente imaginar assim, vocês não podem ajudar todo mundo. Você paga uma receita, mas tem muitas pessoas que não vão conseguir comprar um medicamento. Então, por isso que tem que ter políticas públicas que beneficiem a todos. Não é o vereador ajudar esse ou aquele que votou nele e o resto da população continuar como está. Mas essa foi a alegação do presidente da Câmara de Vereadores, que é o vereador Raimundo, lá do município de Bom Sucesso. É isso aí, Birimbau. A gente, os vereadores de Bom Sucesso, a gente tem um bom senso de saber fazer uma elevação do salário. O salário de Bom Sucesso dos vereadores, Birimbau, era defasado há anos, né, por questões políticas, os presidentes sempre fazendo manipulações e acertos para não ter um aumento, para que os vereadores não tivessem condição de estar trabalhando, né? E a gente fez um estudo, deixamos isso em evidência para a população, para os funcionários públicos, né? Essa Câmara de Vereadores, nessa gestão, foi parceira sempre com todos os funcionários, sabe? Todos os aumentos que foi o governo repassou, os vereadores lutou juntamente com o prefeito para dar esse aumento. O prefeito muitas vezes foi arredio, não queria dar esse aumento. Os vereadores fez pressão e conseguiu esse aumento para os funcionários públicos. Então, por esses motivos, Birimbau, a Câmara de Bom Sucesso, ela decidiu que o salário bruto do vereador seria R$ 2.500. Tendo a dedução, né, do INSS e do imposto de renda, vai cair para R$ 2.100. Só que esse valor, Birimbau, Bom Sucesso é uma cidade que, além do vereador fazer o seu papel, que é fiscalizar e elaborar projetos, a gente faz o papel de assistencialismo, Birimbau. A Câmara de Bom Sucesso, por cada reunião, é de R$ 300, R$ 400, tendo que ser rateado entre todos os vereadores para poder estar ajudando. A gente sabe, mas deixa a população mal acostumada. Mas quando a gente vê uma mãe tendo que fazer uma cirurgia no filho, que está com tumor, não conseguiu na prefeitura, é a pessoa que vem, infelizmente, aquela coisa onde joga a luz, a gente vai na casa da pessoa, vê que realmente a pessoa está necessitada. Não tem como. Então, para quem é vereador e é atuante, Birimbau, aqui no município de Bom Sucesso, sabe que é um valor, não é pouco, mas também não é muito, é um valor para se trabalhar, né? A gente não é hipócrita ao ponto de querer falar que se fosse para trabalhar e não ter uma remuneração como vereador, os vereadores de Bom Sucesso, na grande maioria, não seria vereador, porque infelizmente, Birimbau, hoje, para você ser vereador em cidade pequena, pelo menos, você tem que estar ajudando o povo, para você não estar na mão do prefeito, entendeu? Então é um salário, eu acredito, dentro da região, né, do Vale do Ivaí, que é um município que se está igualando aos demais. Nós não estamos ganhando nem mais, mas também nem tão pouco, né? Sei. Agora, Raimundo, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do assistencialismo, porque a gente sabe que o político, principalmente o poder legislativo, quando o vereador é eleito, quando um deputado é eleito, o papel dele é elaborar leis, é fazer com que nós podemos ter na verdade, elaborar leis que o cidadão possa ter direitos, porque impostos nós pagamos. Nós trabalhamos 6 meses do ano somente para pagar impostos. Então tem que chegar no cidadão a saúde, tem que chegar o medicamento, tem que chegar o transporte escolar, a educação. Quando isso não chega, alguma coisa pode estar errado, principalmente por parte do Poder Executivo. O papel do vereador, será que não seria fazer, então, uma fiscalização mais severa, cobrar isso com mais severidade, do que ele, na verdade, entrar nessa onda do assistencialismo? Isso não ficaria assim, um pouco ligado com uma situação populista e até uma compra de voto antecipada, Raimundo? Então, Birimbau, eu concordo com a sua visão. Eu acho que o papel do vereador ele é bonito. É fácil
falar e cobrar dos vereadores, sendo que a gente não deixa de fazer esse papel. A gente faz esse papel. Sim. Só que a nível municipal, estadual e até federal, é humanamente impossível, com os recursos que são destinados aos municípios, que seja atendido toda a necessidade. Então eu sei que para o juiz, para alguma minoria, né, ou até uma maioria da população que tem essa visão grosseira, é fácil falar. Mas para quem é político e que sabe que quando vem uma mãe com a criança no braço pedir, e a gente tem o papel que ser político, a gente vê que o déficit está no município. Sim. Só que o município investe na saúde, investe na educação, e assim como você falou, eu concordo com você sim. Só que não é somente no município de Bom Sucesso, em quase todos os municípios pequenos tem essa dificuldade. E a população se apega em quem? Nos políticos. São os primeiros a ser procurados os vereadores, né? E ninguém, eu acho que até mesmo você que é uma pessoa pública, que tem o seu programa, você sabe, se alguém chegar em você, uma mãe, pedindo desesperado que ela precisa fazer uma consulta para o seu filho, que o seu filho está esperando, ele vai ter que esperar 30 dias ou até mais para conseguir a consulta pelo convênio do SUS, você vai se tocar e vai ajudar, porque você é ser humano, eu também sou, e então é assim que funciona, Birimbau. E a pessoa pública, ela tem uma hierarquia, então o prefeito tem um salário, teoricamente, no município, que é o maior salário, teoricamente, posteriormente, vem o presidente da Câmara, e assim sucessivamente, entendeu? Então, você falar que um vereador ganhar R$2.100 é um valor muito elevado, Birimbau, não é elevado, eu acho as câmaras que estão ganhando seus 4, 6, 5 mil reais, ou até como passou na mídia, Maringá, Sarandi, municípios que os vereadores já têm um salário elevado e eles querem elevar mais. Então, aí eu acho que tem que ter uma certa coerência, eu sou contrário também a esses salários elevados. Mas para um vereador que disputa um cargo público, que ele tem uma campanha, aonde depois ele vai ser cobrado sucessivamente pelo cargo que ele foi eleito, não é muito, Birimbau. Não é nem pouco, mas também não é muito. É um salário, eu acho, dentro da base. Se você vai ter uma pesquisa a nível regional, você vai ver que nós não estamos querendo nada elevado demais. Nós só estamos se igualando e lutando pelo direito que cada um luta pela sua classe, né? Mas os vereadores de Bom Sucesso, tanto a população, para você ver, nós deixamos públicos, tornando em edital, levando no colégio, debatendo com os alunos, para eles entenderem que o nosso município é carente de uma maneira diferente. Compra de voto, ela seria, lógico, num período eleitoral, mas você está ajudando, os vereadores de Bom Sucesso faz campanha, faz riva para conseguir, Berimbau, ajudar a população. Nota que, infelizmente, a saúde pública não consegue suprir. Agora, Raimundo, até você perguntava para mim fora do ar, na verdade, quem é que provocou a imprensa, quem é que provocou a gente aqui em relação a esse episódio. Na verdade, eu recebi aqui alguns funcionários públicos, e aí você sabe que teve aquela polêmica do piso nacional dos professores, que foi uma polêmica aí que não era pago em Bom Sucesso. Tem funcionários públicos aí, depois houve um reajuste, e parece que ficou um pouco mais de 6%, então até o funcionário, na verdade, o questionamento que ele fez, o comparativo que ele fez foi esse. O funcionário público, um pouco mais de 6% fracionado, mas para os vereadores, 150%. Então, na verdade, a justificativa sua é essa, que para os vereadores havia uma defasagem muito maior do que o funcionário, mesmo que ele ganhe lá um salário e meio, ou apenas um pouco mais de um salário, ou um salário mínimo, né? Isso. E assim, Berimbau, em questão à Câmara, porque o que coube à Câmara, entendeu? A Câmara
igual eu, os funcionários da Câmara Municipal de Bom Sucesso foi repassado 14,13 que o governo federal repassou para o salário mínimo, eu repassei para os funcionários da Câmara que ganham além do salário mínimo. Porque aqui a gente tem uma ideologia, uma visão que quem ganha abaixo do salário mínimo é lei. Quem ganha acima, o prefeito ou o presidente da Câmara não é obrigado a repassar. Mas você tem que sempre lutar pela não defasar esse salário, entendeu? Porque as pessoas que também ganham um pouco mais, eles lutaram por aquilo, eles sofreram 4, 8, 10 anos da sua vida estudando para isso, entendeu, Birimbau? Então, Sim. O mínimo tem que ter o reajuste, e eu acho que é pouco, entendeu? Mas a gente tem que lutar sempre para que também não tenha uma defasagem. Porque a pessoa que trabalha 10 anos, 20 anos, se a Câmara, igual nós estamos sempre lutando aqui, para ter esse aumento sempre para todo mundo, uma pessoa que entra ganhando salário mínimo, daqui 25 anos ela vai se aposentar ganhando salário mínimo. Então, a gente luta por isso, tanto que a Câmara deu o aumento. Então, a Câmara não está querendo nada do que ela não propôs para todo mundo, entendeu? A gente defende a nossa classe, mas não esquece os demais funcionários. E isso que eu estou te falando, Birimbau, eu não estou te falando da boca para fora. Eu tenho documentos onde a Câmara foi sempre parceira dos funcionários públicos e defende funcionário aqui. Bom Sucesso, a população e os funcionários públicos, professores, não têm que se queixar da Câmara Municipal, porque nós somos parceiros deles. Raimundo, queria agradecer a sua participação. Primeiro, pela gentileza de você aceitar conversar sobre o assunto, falar sobre o tema e conversar aqui com a nossa reportagem. Se você tiver mais alguma observação a fazer, fica à disposição. Birimbau, eu agradeço sempre a sua coerência em apurar os fatos, em ouvir os dois lados, mostra a seriedade do seu programa, a seriedade com que você trabalha. Então, eu só tenho a agradecer, agradeço a esse espaço, poder estar expondo, né, essa questão que a Câmara de Bom Sucesso está ciente dessa aprovação e ela não fez as escondidas, ela tornou público e, lógico que sempre uma minoria, ela pode vir a questionar, mas a grande maioria, ela entendeu, tanto que nós estamos entrando agora em plenário para fazer essa primeira votação. Hoje, os vereadores estão todos presentes e a população sem nenhuma movimentação, porque eles entenderam que os vereadores de Bom Sucesso merecem se igualar aos demais da região. A revolta é grande no município de Bom Sucesso. Pelo menos nós recebemos aqui algumas ligações, algumas pessoas aqui que são lá do município de Bom Sucesso, principalmente funcionários públicos que ficaram revoltados com a atitude da Câmara de Vereadores. Agora, essa entrevista, talvez eu tenha que encaminhar ela para a Rede Globo ou para o SBT, para exibir talvez no Zorra Total, né, na Praça é Nossa, porque mais parece piada do que algo real, né? Você defender uma política em que você tem que ficar pagando receita, em que você tem que ficar dando dinheiro para um eleitor, como se isso resolvesse o problema. Se a gente tem que, na verdade, elaborar políticas públicas, porque tem muito que não tem coragem de pedir e está lá morrendo em casa, sem medicamento, sem consulta. Então, se está demorando para uma consulta especializada em Bom Sucesso, o problema não está em ajudar uma pessoa, está em fazer com que a prefeitura invista mais na saúde. Por que tem alguns municípios aqui da região que pessoas não ficam mais do que 15 dias esperando uma consulta especializada, um exame de mamografia, né? E já tem outros municípios que tem mulheres que ficam mais de ano na fila esperando a mamografia, pacientes de câncer que ficam 6 meses, 1 ano esperando um único tratamento. Em outros municípios a saúde funciona. Então, se num lugar funciona e no outro não, é incompetência dos vereadores, é incompetência do prefeito, e é isso que a Câmara tem que mudar. É a realidade que ela tem que mudar. Agora, você dizer que é grosso imaginar que os vereadores não devem ajudar sim, mas a comunidade de uma forma geral. O interessante é que no palanque, os vereadores,
relataram isso, sabiam de que precisavam elaborar políticas públicas para melhorar a vida da comunidade, mas depois de eleitos passam a borracha em cima e nada disso acaba ocorrendo. Então, se você concorda ou não, está aí pelo menos a visão dos funcionários, ou de alguns que entraram em contato que não concordam com o reajuste dos vereadores e a justificativa dos vereadores. Eles acham que estão certos, que devem aumentar os seus salários em 150%, então vai de R$1.005 para R$2.500, é o que está acontecendo em Bom Sucesso. Para os vereadores é um mérito, mas para os funcionários e para muitos da comunidade é uma vergonha. Se você quer ouvir música, ouça qualquer emissora. Mas se você quer um show de notícias da região e informação que mexe com o seu dia a dia, 540 é a sintonia. Nova Era, a Rádio Música e Notícia do Paraná.